A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos a mais um programa Libras, Sinais de Vida. E hoje nós iremos falar sobre um assunto que às vezes a gente sente muita falta, que é sobre os varões dentro do trabalho na língua de sinais. Então hoje o nosso tema está voltado para como que foi o chamado dos nossos irmãos que estão atuando com a gente, que os irmãos sempre vê ali na janelinha de Libras. Mas antes da gente começar, da gente apresentar os irmãos têm mandado algumas dúvidas no nosso chat sobre a oficina. Priscila, eu quero participar da oficina, como é que eu faço? Olha, calma. Sobre a nossa oficina, se na sua área não tem oficina, você já procurou, já perguntou ao pastor, entre em contato conosco, que a gente vai passar o contato do pastor João, que é o nosso pastor responsável pelo trabalho, e ele vai direcionar aos pastores que estão responsáveis pelas áreas aí, e aí os irmãos vão ficar atentos quando surgirem as oficinas mais próximas, os irmãos podem estar se inscrevendo. Vamos deixar aqui o nosso e-mail, como também o nosso Instagram, caso os irmãos queiram um contato mais direto, não conseguem mandar um e-mail. E aí os irmãos podem entrar em contato conosco, que a gente faz questão de a gente ajudar, porque é tanto interesse nosso como do Senhor de que muito mais irmãos venham estar aprendendo essa língua que é tão maravilhosa. Amém? Então, vamos começar a apresentar hoje. A nossa mesa está diferente, nós temos várias pessoas novas aqui conosco. Nós estamos aqui com os nossos irmãos, os nossos varões, que é uma alegria imensa estar com vocês aqui. Nós estamos com o Alan, a paz do Senhor, Alan. Paz do Senhor, Priscila, paz do Senhor, os irmãos que estão nos assistindo. Amém, nós estamos com o Rude, paz do Senhor, Rude. Paz do Senhor, Pri, paz do Senhor, Arley, paz do Senhor, Alan, aos irmãos, a paz do Senhor Jesus. E também estamos com o Arley, a paz do Senhor, Arley. A paz do Senhor, Priscila, a paz do Senhor, os irmãos que estão compondo a mesa, a paz do Senhor, você que está nos assistindo. Amém, glória a Deus. E aí vem aquela pergunta, né? Varão pode participar? Pode mesmo ser intérprete de Libras? E aí, Arley, o que você me fala? É uma pergunta que ela é bem repetitiva, né? Muitas pessoas até se assustam quando encontram irmãos envolvidos com o trabalho de Libras, o trabalho de acessibilidade como um todo. E é muito interessante porque a gente nunca esquece as nossas origens, né? Certamente, eu falo da minha experiência, quando eu estava ali no Manaim, vendo um irmão interpretando, para mim foi uma diferença muito grande, um despertar muito grande, né? Iniciando na obra há alguns anos e tentando achar o meu local, né? E eu vi o irmão Rudieri, interpretando ali no Manaim e fui conversar com ele. Rude, irmão, Pai do Senhor, como é que eu faço para participar? Eu já sei língua de sinais. E surgiu ali então uma orientação do pastor à época que estava à frente, e o Rudieri também orientando, que o principal era conhecer a palavra de Deus. O principal era ter uma experiência com o Senhor, para que assim se confirmasse um chamado. E, por certo, assim como muitos irmãos devem pensar, eu achava que simplesmente era saber Libras. E de fato não era, porque a partir do momento que coloquei no coração o desejo de participar desse trabalho, o Senhor foi agregando muitas experiências, e, por certo, aqui uma família, né, que se forma em prol da acessibilidade das pessoas com deficiência auditiva, dos surdos. E são pessoas que, aos poucos, vão integrando a nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. E, na hora até o Rogério vai lembrar muito bem, foi uma palavra que eu, assim, achei um pouco forte quando o pastor falou, não é assim, não. A euforia ali, né, não é assim, não. Primeiro, você tem que fazer seminário. Tem que conhecer Libras, né? Mas você tem que conhecer a palavra de Deus, tem que ter experiência. E foi onde a gente fez a primeira oficina, né? Que foi via satélite, né? Foi. E foi uma oficina marcante, porque foi a nível de Brasil. Acho que foi o marco mesmo do trabalho de Libras. A gente poder alcançar diferentes locais e usar o satélite, né, como um recurso para isso. E ali a gente foi, igual a palavra fala, né? Aos becos e valados. E a gente começou a dar assistência nas igrejas. Porque eu nunca tive surdo na minha igreja. Eu sempre questionava isso ao Senhor. Senhor, mas por quê? Eu não tenho surdo na minha igreja. Mas sempre indo, né, onde se fazia necessário, tendo experiências com o Senhor, experiências marcantes, inclusive, com o clamor pelo sangue de Jesus, que aconteciam no trajeto, e quando chegava na igreja, quando os irmãos iam orar com a imposição das mãos, se confirmava ali um livramento, né, no trajeto. Isso é muito importante. E também é uma das funções, inclusive, nós estávamos conversando hoje sobre isso, o porquê do varão no trabalho de Libras.
essa autonomia mesmo de você poder assistir, você ter uma facilidade maior de se deslocar, né? E não só de aparecer, eu quero ser o intérprete, eu quero estar ali. Não é isso. O principal é que nós possamos, de fato, somar a esse trabalho de uma forma que, às vezes, para as irmãs fica um pouco complicado. A irmã fazer um deslocamento longo, né? Não ter muito costume com, às vezes, uma direção, né? A questão da família também, e você tem a questão de liberação. Para o varão, isso é um pouco mais fácil, né? O contato entre os ministérios, preciso de um intérprete aqui, né? E não, vou mandar um rapaz aí. E sempre, assim, essa experiência foi muito marcante na minha trajetória. E o Rude vai lembrar muito bem um pouco disso, porque a partir desse momento, então, já se fazem aí mais ou menos uns 12 anos, né, que eu comecei, o Rude é mais antigo que eu, no trabalho, mas sempre ali nos Manaíns, trocando conhecimento, aprendendo muito, né, e estudando, a gente nunca para de estudar, né, e aprendendo muito do Senhor. A gente não para de estudar, mas o Senhor também não para de acrescentar experiências nesse sentido. Isso é verdade. E eu vejo, assim, do quão maravilhoso que foi. Até mesmo quando eu comecei a observar mais a língua de sinais do Manaim, né, de varões eu via realmente o Rude sempre estava presente, via você também o Arley lá, que foram o começo, né, ali do trabalho, foram os varões que a gente via ali de referência, mas por mais que vinha só as irmãs, ainda o Senhor assim fez despertar o desejo nos varões, né? Que nem, não sei como é que foi a experiência do Rude, mas às vezes a ausência de uma referência fica naquela dúvida, né? Não sei se eu tenho irmã, não sei como é que eu vou fazer, não sei se dá ou não dá. Ou então, que nem a Alan já contou a experiência dele aqui, não, vou só acompanhar minha esposa, né, Alan? Vou só acompanhar minha esposa. Mas o Senhor faz o chamado, né, Rude? Com certeza. E assim, como o Arley já me entregou aqui, né, eu fui um dos primeiros. Na verdade, eu acredito até que eu fui o primeiro varão aqui do Espírito Santo a aprender Libras, né? Foi lá para 2008, para 2009, então já vamos fazer 15 para 16 anos já. E assim, cheguei naquele início de trabalho, todo mundo perdido, sem direção, sem saber para qual caminho tomar. Aí acabei tendo contato com um surdo homem, né? Um surdo homem, um varão experiente, casado. O João, né? Sim. Que hoje ele é obreiro da casa do Senhor. E aquilo ali que me ajudou muito a desenvolver, né? Porque até então a gente não tinha da onde partir. Eu sozinho, aquele monte de irmã, eu lembro até hoje, a minha primeira vez que eu subi para o Manaim para interpretar, era uma combizinha, e tinha 7 irmãs e eu de varão. E eu ficava assim, o que eu tô fazendo aqui, né? Sozinho, e as irmãs iam tudo para o alojamento sozinho, e eu ficava sozinho. Então, aquela dificuldade de início de trabalho e tal, mas Deus foi nos abençoando, foi nos edificando. E aí conheci o João, né? O João veio a agregar no trabalho, e aí fomos desenvolvendo, né? Se tiver oportunidade, eu falo um pouquinho aqui da nossa história com o João aí. Na verdade, dá para se pensar que foi ao contrário, né? O João que te evangelizou na língua de sinais. O João que te mostrou o chamado, tá aqui, você vai ter que ir. Exatamente, o Senhor teve que trazer um varão até para ele ter uma referência, né, Rude? Foi. Porque, querendo ou não, você ali com ele, foi um momento de ensino da palavra, de como ser um obreiro, de como pregar. E sempre quando a gente chama o João para pregar nas igrejas, a gente fala, pelo amor de Deus, chama o Rude. Não, se o João vem, o Rude vem junto, porque a gente precisa, porque querendo ou não, é um intérprete que está sempre próximo, né? Então entende até melhor como ele desenvolve a língua de sinais. Conta um pouquinho pra gente dessa experiência com o João. Não que seja proibido os irmãos fazerem a voz do João, não é isso não. Os irmãos podem ficar à vontade. Mas quando o intérprete e o surdo estão tanto tempo juntos, a gente acaba tendo conhecimento, né, da Libras um do outro, o que ele vai falar. Então, muitas vezes, antes dele sinalizar, eu já sei o que ele vai falar, pela própria experiência de vida, e vai. E o João foi um trabalho que nós saímos para evangelizar. Vou resumir, porque a história é muito grande, mas basicamente nós moramos num bairro que é cercado de morro, né? Então, naquela época, a gente não tinha muito recurso, como diz, né? Era a pé, era na aviação Canela, que eles dizem, né? Era tudo a pé. E um dia tem um culto especial, formatura de uma oficina, e a gente saiu perguntando,
conhece surdo aqui? Conhece? Até que a gente encontrou a irmã dele. Falou, não, olha, meu irmão, ele é surdo, vou te levar até a casa dele. Fomos. Naquela época, o trabalho era em 3 pessoas na nossa igreja. Na região onde era a nossa igreja, também eram 3 pessoas. E hoje já são mais de 50. Mas a gente começou em 3. E aí a gente chegou ao João, convidamos. E eu fiquei assim, impressionado pelo conhecimento da palavra que ele tinha. Então não foi um surdo que a gente ensinou Bíblia, que a gente ensinou as coisas. Não, pelo contrário. Ele que me ensinou muitas coisas. Ele me ensinava muitas coisas e a gente só foi moldando. Todas as quartas-feiras, naquela época o culto era de segunda a quinta, né? Então todas as quartas-feiras, após o culto, a gente sentava, a gente aprendia a doutrina, clamou pelo sangue de Jesus, consulta a palavra, meios de graça, e a gente ia aprendendo. E um certo dia, Deus chamou o João para ser obreiro da casa do Senhor, né? Chamou o pastor Edil, né? Nosso pastor chamou ele à frente, orou. E ali o Senhor deu um dom que ele seria um pregador da palavra de Deus. Glória a Deus. E hoje, tá aí. Hoje a gente não consegue, de verdade, a gente não consegue numerar o tanto de igreja que nós já fomos. Tanto dentro do estado, tanto no interior, tanto na capital, tanto fora do estado já fomos. Para o João levar a palavra de Deus. E assim, tem experiências que a gente conta aqui, se a gente for contar, os irmãos chegam a chorar, de tão profundas que é com esse trabalho de acessibilidade. E a gente estava falando até aqui nos bastidores, né, sobre o João, porque aonde quer que ele vá, ele é evangelista, né? Ele é evangelista. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, e ele encontra o menino, um surdo, e vai falando, você precisa encontrar o Senhor Jesus de verdade, e ele sai falando, e você tem que ir na igreja, e leva o surdo, e fala da palavra, e prega em todo momento, e a gente vê isso como um resultado tão bom, porque, querendo ou não, a presença do intérprete varão foi primordial, porque, diferentemente da irmã, imagina uma irmã ter que passar o ensino da palavra, ele já tinha um conhecimento, às vezes de varão para varão, né, ter uma intimidade maior, conversam melhor, então tem um diálogo melhor ali sobre a palavra. A irmã às vezes ficaria meio sem graça de trazer um estudo, às vezes só ela ali. Então, o varão, ele é primordial. Mas a gente também precisa se atentar, agora a gente falando um pouquinho sobre a interpretação mesmo, né? A gente vê as irmãs interpretando, é um pouco mais solta, um pouco mais leve. E o varão, Alan? O varão interpreta igual as irmãs ou não? Assim, a gente tem que ter o seguinte entendimento, que a língua de sinais, ela tem parâmetros, né? E não é só palavra, sinal, a gente usa algumas estratégias. E aí, além da sinalização, a gente tem a expressão facial e as expressões não manuais. E aí, com relação à postura do varão, ele tem que ter esse cuidado com relação à amplitude de movimento, o exagero nos movimentos, né? Porque cada sinal, ele tem um tempo, ele tem um ritmo, ele tem uma amplitude. E aí o varão, ele tem que respeitar isso de acordo com a postura. Dentro da diretriz, fala bem assim, tem até uma expressão que fala bem assim, alinhado como um obreiro da casa do Senhor. E como é que é o obreiro no púlpito, né? Ele é alinhado, sóbrio no jeito de falar? Assim, o intérprete varão também tem que ser na sua postura, na sua interpretação, né? E ficar, resumir, tem que se atentar à questão dos exageros, né? A irmã, ela tem mais liberdade na sinalização, na amplitude da sinalização, na expressão facial, né? E aí, quando a gente pega, por exemplo, um culto, analisar o contexto do culto. Um culto de casamento é uma postura, o culto de um sepultamento traz uma seriedade maior, e o intérprete de contexto geral, tanto homem quanto mulher tem, mas o intérprete masculino, o homem, ele carrega isso maior, né, na sua transmissão da mensagem, né, daquilo que está sendo falado, dentro desse ambiente, né. E aí só falar a questão do João, hoje eu trabalho com o João, né, e assim, é um prazer estar com ele toda segunda-feira, fui em lugar tal, eu preguei lá, preguei essa mensagem, e o que ele prega, ele traz para dentro do contexto dos colegas de trabalho. Não tem um dia que o João não evangeliza alguém no local de trabalho dele, né? Na verdade, fazendo um adendo, né, a questão da postura do varão em si, é importante a gente lembrar que não se trata simplesmente
de escolhas soltas. Isso aí. Está dentro de técnicas de tradução. Exatamente. E nós, enquanto servos do Senhor, a experiência que o Senhor nos deu nessa obra, nós temos uma característica. Sim. Eu já tive situações, interpretações profissionais, né, externas ao nosso contexto, que o surdo falou, você é Maranata. É isso aí. Você é Maranata. Por quê? Não, porque a sua interpretação ela é comedida. A sua interpretação ela é bem sucinta, você não é muito espalhafatoso, né? Você utiliza bem os espaços, porque nós aprendemos isso. Né? Nós somos ensinados porque, de fato, há algo que a palavra nos ensina. Que diminua eu, que cresça o Senhor. E aí, necessariamente, às vezes, o intérprete ele ainda não é obreiro da igreja, mas ele aprende a se comportar como obreiro, né? Já no processo da oficina, e é igual a minha experiência, né? Eu daqui dos 3 aqui, eu sou o mais novo, tem 2, 3 anos que eu estou no trabalho. Isso aí, eu sei recruta. A minha referência é os dois, porque nós moramos na Serra, né? Até fazer oficina, integrar, imergir no trabalho, não tinha um varão, um intérprete de referência na Serra. Falar bem assim, como é que eu faço isso? Como é que eu... A minha referência para tirar dúvidas, sentar e alinhar, eram as irmãs que estão à frente, né? Que é a Priscila, a Vanessa, a Amabile. Hoje o trabalho está muito mais amplo. Não só a questão de ter varão, mas a experiência que a gente tem nas oficinas lá, não sei se os irmãos têm na cidade de vocês, estão chegando casais. Sim. Entendeu? Obreiro, diácono, jovem, esposo, esposa, né? A família tá se envolvendo nesse trabalho, né? E assim, eu acho que isso agrega muito para o trabalho. E acrescentando, Alan, essa questão do intérprete, né, masculino, também tem as nossas vestes, né? As nossas vestes são extremamente importantes também, porque ela característica nós nos diferencia, né, na verdade. Porque não é que tá lá um regimento que diz que você tem que usar, não, mas a gente entende que como é uma postura de obreiro. Então, é social, é camisa de manga comprida, a gente usa, é camisa por dentro, entendeu? Nada espalhafatoso, nada disso. A barba bem feita. Barba feita. Cabelos. Então, até para nos diferenciar, né? Até para nos diferenciar. E uma segunda questão também do varão, uma coisa importante, é também evitar a exposição, né? Para a irmã, às vezes. Às vezes está no local ali, uma reunião de obreiros, uma reunião de diáconos, aquele monte de homem e só a irmã lá em pé. Aí. Não, deixa um varão interpretar, tá lá. Então, evita até a exposição. Então, aquele monte de varões, só a irmã sozinha lá. Então, a oportunidade, né, desse trabalho também é para isso. É para a gente evitar a exposição, para a gente evitar qualquer tipo de constrangimento para a irmã. Na verdade, a gente está muito próximo daquilo que é o ideal. Por uma questão de acessibilidade, de inclusão e de experiência no corpo. Isso aí. Sem dúvida. Porque como o ministério, ele vai tratar com um surdo homem, né? E às vezes ele só tem uma intérprete, ele só tem uma irmã. E é um assunto que é mais ligado, voltado ali para uma orientação que o pastor vai dar, para um varão. Assim como também eu já passei por uma experiência ao contrário. Eu dava assistência a uma jovem surda, né, no momento ali de definição da vida profissional, né, das questões de relacionamento, e ela tinha muitos questionamentos nesse sentido. E o Senhor deu uma benção que surgiu, uma irmã que se interessou pelo trabalho na igreja, que eu ia dar assistência, não era a minha igreja, né, deslocava para lá os finais de semana para poder assistir, e essa irmã abraçou o trabalho. E aí foi aonde começou a ter aquela glória a Deus, porque aí, né, tem situações que vão ser trazidas, só ela na casa dela, que servia ao Senhor, os demais familiares não, um contexto bem complicado, e aí aquela irmã começou a acompanhar, eu falei, glória a Deus, o Senhor providenciou no momento certo, porque era onde estavam surgindo os questionamentos, né, e coisas que o ministério tinha que tratar, e nada melhor do que uma irmã, assim como também na situação, a experiência do João, né? Como que faria isso, você acompanhando, estudando com ele a todo momento, né? Essa intimidade mesmo, nos sinais, no conhecer a palavra, com uma irmã. As suas particularidades também, Sim, né? sim. Como um casal, como uma família que ele tem, como uma filha para cuidar, os conselhos do pastor para como, né, ensinar a criança no caminho que se deve andar. Então, tudo aquilo ali trazia muito... Lembro muitas vezes a gente entrando no anexo, eu, o pastor e o João. E o pastor, né, com as palavras dele,
às vezes rígido, e tinha que ser, doutrinando, tá tudo certo. É função do pastor, né? É a responsabilidade dele ensinar o caminho. Então, eu ficava pensando se fosse uma irmã, né? Como é que ia ficar, né? E são nuances, né? E são nuances, porque você tem ali a figura, o papel do intérprete. Por isso que a gente fala dele ser comedido, para ele não interferir naquilo que está sendo passado, uma orientação, uma revelação durante uma mensagem, o louvor, a profecia do louvor, para que ele seja entregue. Então a postura do varão está um pouco dentro disso, assim como também o da irmã, né? E aí por isso que a nossa característica é essa, de você ser uma figura neutra. Você está passando uma informação na língua que ele tem o acesso, que é a sua língua materna, mas de forma nenhuma perpassar, né, aquilo que é o limite. E há um limite. A questão que o Rogério falou é muito interessante, a questão das vestes, né? Porque se você está com uma veste que vai chamar a atenção, é uma língua visual. Então o surdo está a todo momento olhando para você. E se você está com algo que vai chamar a atenção, infelizmente vai trazer um prejuízo. E é o que nós orientamos muito nas oficinas, inclusive, né? O estar como um obreiro não quer dizer, agora ele é um obreiro. Não, ele está trabalhando ali, ele está tendo um comportamento sóbrio, uma vestimenta sóbria. Claro que tem situações, cheguei, e aí a gente orienta muito, tanto as irmãs quanto os irmãos, né? O kit intérprete. Você tem que ter o kit intérprete. As irmãs é uma xuxinha, um brinquinho mais discreto, camiseta preta dentro da bolsa, e para nós sempre está na condição também. Anda com uma blusa, uma camisa preta dentro da bolsa, e na hora de colocar ali, né, o cinto, colocar por dentro da roupa, para você também, porque é natural. A forma com que você vai... O Alan trouxe muito bem a questão das expressões, né, corporais. Você vai sinalizar e às vezes a camisa vai subir um pouco. Então, se a camisa é muito curta, naturalmente vai expor. E aí você começa a trazer um prejuízo. Daí o nosso ensinamento é nesse sentido. Nas oficinas, inclusive, a gente trabalha muito isso, né? Isso é primordial. Pode falar. Eu tenho uma questão, uma experiência que... Você falou questão do contato, né? O João é uma pessoa mais idade, mais velha que você. Eu sou o oposto, a gente tem contato com o surdo, que ele é jovem, 16, 17 anos. E aí uma experiência que a gente teve na igreja lá, que ele viu na minha presença como varão e como intérprete, uma referência masculina, até de paternidade. De ter assuntos que ele não vai falar com a mãe dele, mas que ele pode conversar comigo. E até a postura dele no culto, né? De ele levar, por exemplo, coisa simples, levar a Bíblia, né? Da roupa dele. Até então ele usava a roupa de adolescente. No final de semana ele já se atentou para colocar um terno e uma gravata, entendeu? De como é que... se eu quiser um dia fazer louvor, fazer mensagem, não há impedimento nenhum. E como é que vai se apresentar dessa forma, né? Então, assim, e aí quando a gente tem contato diário com o surdo, a gente acaba, não fica só essa questão, relação intérprete e ouvinte e surdo, mas cria um vínculo de amizade. Sim. E aí quando você tem o intérprete masculino, ainda mais com o surdo homem, né? A mente do homem está mais alinhada, tem as questões próprias do homem e a mulher tem as questões próprias da mulher. E aí como é que ele vai tratar isso com uma outra mulher, né? Vai ficar travado essa ligação. Com a presença masculina, não. Você tem essa maior liberdade, né? Até para a questão também de não levar ele a cometer um erro precipitado. Eu estou falando minha situação como um jovem, por exemplo, que eu tenho contato, né? Mas isso é para qualquer pessoa faixa etária. Até porque, quando é o contrário, né? Quando é um varão, um intérprete homem, para com uma surda, há todo o nosso cuidado, isso né? Aí, evita qualquer tipo de contato, qualquer tipo de... Né? Homem não, homem se abraça, Deus está bem, né? Homem para com homem, né? Agora, com a irmã não, a irmã já existe todo aquele cuidado nosso, até para não expor, né? Não mostrar nada de diferente. Até porque estamos os três aqui, né? 3 varões casados, responsáveis, né? Dos lares. E mostrar que ali nós estamos sendo neutros, né? Exatamente. Pegando só uma fala que o Rudy trouxe, sobre a questão também de nos preservar como irmãs. Me fez lembrar de uma vez a gente no satélite, quando o satélite era lá no Manaim ainda, naquela salinha do fundo azul, e aí eu lembro que a gente estava interpretando uma aula do seminário, foi logo no começo, quando eu comecei a interpretar no satélite, que eu passava um aperto, e aí eu ficava tremendo, aí quando foi dar a minha hora de interpretar, tava eu e você. Aí Jodeti dando aula de cantares, eu falei, sangue de Jesus tem poder. Eu fiquei desesperada, eu falei, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E aí quando ele foi ler um dos versículos do livro de cantares, né, e falava, e os teus peitos é como da gazela. Eu falei, não vou fazer isso. Eu falei, não vou. Eu falei, como que eu vou fazer isso? E Ruth falando, sinaliza de uma forma, iria me ajudar, sinaliza. Eu falei, não vou. Aí ele foi no meu lugar, me substituiu.
Porque fica uma sinalização mais tranquila, né? Do que pra mim. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Nem lembro. Você nem São os lembra, bastidores, né? são os bastidores. Nem lembro. E aí, ele que foi me socorrer. E realmente eu me senti ali menos exposta. Porque na hora que lê o texto, hoje a gente já aprendeu, a gente vai amadurecendo, né? Vai crescendo, a gente já aprendeu a fazer umas técnicas para você interpretar o texto, não passar mais por essa vergonha de como fazer Constrangimento, esse né? constrangimento, né? Se sentir assim A meio importância do que... constante estudo, né? De conhecer aperfeiçoamento. técnicas de interpretação, Sim. a troca, somos de diferentes contextos, né? Eu sou educacional, a Priscila já é de várias áreas também, mas assim, cada um vai trazendo um conhecimento, e quando a gente tá junto, é uma equipe. O que o Rudy falou é muito interessante, porque às vezes você tá numa situação, às vezes você sabe, rapaz, aquela surda tá precisando conversar com o pastor. Priscila, tem como tal dia você tá na minha igreja? A gente tem essa preocupação enquanto equipe, né? De deslocar, de movimentar para poder, de fato, não expor o irmão. Porque a gente está cuidando de uma vida, como o Alan bem disse. Né? Um jovem, ele está se espelhando em você, assim como as crianças dentro da igreja se espelham nos irmãos também. Sim. O surdo, a primeira referência, ele acaba sendo o intérprete. Mas nós queremos que ele tenha as mesmas referências que todos da igreja têm. O pastor, um grupo de louvor, né, os instrumentistas, que ele conheça e que ele viva essa experiência de fato. Isso né? é verdade. Isso é muito importante. Glória a Deus. O nosso tempo está se esgotando, na verdade já se esgotou. O bate-papo foi tão natural. Foi tão né? natural, foi tão bom. Se deixar, a gente continua falando aqui por muito, que experiências não faltam. Ainda mais quando a gente fala desse trabalho voltado com os irmãos, né, com os obreiros, com os diáconos, né, que nem o Alan está diácono, o Alan também está diácono, que é primordial, porque são funções que às vezes precisa ter um contato maior ali, né, e com o surdo, e os pastores também estão convidados, né, a estar conosco, Sim, aprendendo essa principalmente. língua que é tão maravilhosa. Mas nós vamos agora para o nosso Vamos Praticar, um momento de aprendizagem. A Ariane vai trazer novos sinais, novas frases para que vocês possam estar praticando, e não esqueçam de mandar para a gente. Gravem, filme, se um varão assistiu. Se quiser gravar a parte do Vamos Praticar, pode mandar pra gente. A gente vai deixar aqui o e-mail da acessibilidade. Também o nosso Instagram, o QR Code com o nosso Instagram. Caso não consiga enviar por e-mail, pode entrar em contato com a gente pelo Instagram. A gente vai ter um contato mais direto. Os irmãos fiquem à vontade. Vamos pro nosso Vamos Praticar? Olá, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Vamos praticar? Agora nós vamos ensinar a vocês um tema muito importante, que é o tema de verbos. Calma, não precisam ficar com medo, que é muito fácil. Eu vou estar ensinando, vocês vão tendo atenção e vocês vão repetindo caso tiverem dúvida. Tudo bem? Combinado? Agora nós vamos aprender a palavra, ó, amar ou amor. Olha o sinal. O sinal de acabar. Nós temos 4. Olha, presta atenção. Temos este sinal para acabar. Também podemos utilizar este sinal para acabar. Ó, presta atenção como é que é feita a configuração de mão e movimento. Acabar. Temos esse sinal. Temos que ter cuidado, porque pode dar outro sentido, outra palavra, tá bom? Então tem que ter cuidado. E também temos este acabar. Próxima palavra que nós vamos aprender é aceitar. Olha o sinal, aceitar. Agora, achar. Nós temos 2 tipos de sinais, depende do contexto. Esse achar de pensamento e nós temos esse achar, ó, como se estivesse encontrando uma pessoa. O sinal de acompanhar. Olha lá, acompanhando, como se estivesse um seguindo o outro. Sinal de acreditar. Essa palavra, acreditar, também tem alguns sinônimos que dá para a gente utilizar.
esse sinal de evangelizar. Olha o sinal, evangelizar, evangelho. Sinal de chamar. Ou chamar. Pode ser indicando uma pessoa ali com a outra mão ou chamando somente com uma mão. Agora o sinal de Bíblia, né? A palavra de Deus. Ó, temos que ter cuidado para não confundir com livro. Ó, esse é caderno, olha o sinal para caderno. Palavra de Deus, que é Bíblia. Entenderam? Agora, vou passar para vocês algumas frases para a gente conseguir compreender melhor. Olha essa frase. Jesus ama você. Olha de novo. Jesus ama você. Agora, vamos ensinar outra frase. Existia ali 12 homens, que eram os discípulos, a qual o Senhor Jesus os chamou. Ou o chamou. Hoje, ó, o Senhor Jesus te chama. Amém? A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aprenderam? Viram? Se passou muito rápido, volta novamente, pratica, volta nos episódios anteriores, né? Caso tenha dúvida, se queira formar frases novas além do que a Ariane passou, volta aos episódios anteriores, vê de novo, pratica, grave. Não esquece de gravar, de mandar pra gente, para que a gente possa assistir os irmãos se desenvolvendo também. E hoje nós vamos chamar o pastor João Carlos Braga, vai estar conosco no Além das Palavras. Hoje ele tem uma mensagem especial para você, varão, para você que é obreiro, para você que é diácono, para você que trabalha na obra, pastor, que ele tem uma palavra especial para você, para que você também possa estar conosco, participando conosco dessa bênção, dessa língua que é tão maravilhosa. Vamos para o nosso Além das Palavras? Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. É muito bom poder participar de um programa onde nós estamos falando sobre a importância do servo que, sendo homem, também trabalha como intérprete nas igrejas. E é muito importante também dizer que vários irmãos que desejam podem participar das oficinas, podem aprender Libras, para também trabalharem como intérpretes, tanto nas igrejas quanto nos manaíns. E nós temos diversos motivos para que homens se tornem intérpretes e trabalhem, porque Deus quer usar vocês nesse trabalho importante. 2 bons motivos que nós podemos tirar aqui nesse momento. O primeiro, um surdo varão, ele vai se espelhar no intérprete varão. Ele vai ver a postura daquele intérprete, o modo como ele trabalha na igreja, e isso pode despertar dentro daquele irmão que é surdo o desejo de também se tornar um varão, um obreiro na casa do Senhor. Um outro bom motivo para nós termos intérpretes masculinos é o momento em que um surdo, varão, ovelha da igreja, deseja conversar com o seu pastor, alguma coisa particular, seja da sua família, seja de si mesmo, mas uma coisa voltada para a questão masculina. E aí, nada melhor do que um varão que seja intérprete para fazer essa ligação entre o surdo e o pastor. Nós podemos até mesmo começar a pensar que os pastores podem aprender um pouco de Libras também para atenderem os seus surdos com os seus intérpretes masculinos, sendo ajudado por esses intérpretes para que os surdos possam ser atendidos como qualquer ovelha dentro da casa do Senhor. Então, que tal, com um programa como esse que nós tivemos hoje, despertar varões dentro das igrejas para participarem das oficinas e se tornarem intérpretes de Libras dentro da casa do Senhor? Eis aqui um chamado de Deus para muitos varões que desejam. O Espírito Santo vai te dar condições de você se tornar intérprete da língua brasileira de sinais. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.
Glória a Deus, né? O pastor João trouxe essa mensagem. Então você que está nos assistindo, venha conosco, aprenda essa língua de sinais, viu como é importante, como nós conversamos aqui na mesa, como a gente viu referências aqui, né, do surdo ver referências no intérprete masculino. Hoje é um obreiro, pregador da palavra, foi chamado pelo Senhor. Quem sabe futuramente, né, Rude, pode ser um diácono, pastor, né, não? Na obra. Sem dúvida, inclusive estamos preparando, né? Vamos dizer, se essa é a palavra adequada, mas estamos preparando, estamos estudando, para, quem sabe, o Senhor chamar, né? Tudo é da economia de Deus, né? E é isso mesmo, porque com certeza o Senhor tem um chamado. Imagina um diácono surdo que possa, né, tratar ali das ovelhas surdas também diretamente. Isso vai ser um primordial, vai ser um diferencial na obra, né? Mas assim, não é para assustar os irmãos, né? Eu Não. tenho que ser intérprete? Não, mas se você for um irmão que se comunica em Libras, porque não é só a questão de ser intérprete, mas de você conseguir receber o surdo mesmo, dar assistência a ele. Porque o simples a paz do Senhor que foi ensinado, né, que é ensinado para nós a todo instante, ele nos mostra a proximidade, a intimidade com a pessoa surda, a forma com que ela se sente ali incluída, O acolhimento, naquele né? meio, o acolhimento. Bem acolhida, bem recebida. Exatamente. Amém, meus queridos. Então, muito obrigada. A gente vai se despedindo. Infelizmente, a gente tem que encerrar. A gente vai se despedindo desse programa. Foi muito bom, foi muito prazeroso o nosso bate-papo. E assim, foi muito importante dos irmãos se atentarem, porque é importante a gente ver, a gente sente falta dos varões mais presentes ali com a gente, até para a gente mesmo, como irmãs, se sentir até mais seguras estando ali, né? Tem os varões ali. Então, quero agradecer imensamente a presença dos irmãos aqui. Me senti muito importante com essa mesa cheia de varões aqui, né? Da equipe. Me senti muito importante, graças a Deus. Então, muito obrigada a todos por estarem aqui. Rude, muito obrigado, Pai do Senhor. Amém, amém. Pai do Senhor, meus irmãos, foi um prazer estarmos aqui e que Deus continue, né, abençoando esse trabalho. Amém. Obrigada, Alan, por estar Obrigado, aqui, Pai do Priscila. Senhor. Estou muito feliz de estar aqui e que esse programa, né, traga incentivo para os demais varões, não só varões casados, os jovens também, a estarem participando deste trabalho, né? Porque assim, é uma coisa assim tão rara a gente ver o homem, o intérprete masculino, nós estamos aqui em 3, né? Dentro do Espírito Santo, que eu lembro que teve uma vez no Manaim, eu estava lá na equipe, a gente estava interpretando um seminário, mas me abordou, irmão, pode sair, eu falei, pois não, minha irmã. Aqui, irmão, varão pode interpretar? Porque a gente só vê irmã e a gente tá querendo fazer oficina lá e os irmãos não querem fazer porque acham que o trabalho de Libras dentro da Igreja Maranata é só pra mulher. Eu falo, não, irmã, pode sim, avisa pros irmãos lá. Eu posso fazer um registro seu? Que não precisa fazer registro não. Basta você falar que pode, que tá liberado, entendeu? Não tem nenhuma contraindicação. Pelo contrário, a gente precisa sim, né, de irmãos. Mas a gente está falando de irmãos de outro estado, mas até que dentro do nosso estado, em cada oficina, Grande Vitória, interior, né? O irmão quer abrir oficina, quer participar, tem toda a liberdade, tá? A gente quer conscientizar isso com este programa, né, de hoje, aos irmãos varões participarem, né? Espero que essa mensagem chegue no coração dos irmãos, no lares dos irmãos. Amém. O Arley, obrigado, meu querido, por estar aqui conosco. Amém. A paz do Senhor a todos. E o importante é aprender Libras. Depois, o Senhor vai aperfeiçoar o que tiver que ser aperfeiçoado. Exatamente. Aprender Libras, acompanhar a esposa, acompanhar o trabalho na igreja, né? E o Senhor vai moldando, né? A obra, a seara é grande, né? Então a gente tem que trabalhar, como tem que se colocar para É trabalhar grande. que o Senhor vai honrar. Amém? A paz do Senhor a todos. Amém. Então, a paz do Senhor, meus queridos. Até o próximo programa. Não percam e eu espero vocês lá. E não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar para aquele amigo que também tem interesse, principalmente os varões. Manda para aquele varão que você sabe que tem interesse, que quer aprender. Chama ele para estar junto com vocês. Amém? E assim a gente se despede a todos com a paz do Senhor Jesus. Até a próxima.